Tô escutando. Todos visualizam o slide. Sim, professor, dá para... Aqui está tudo normal. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje nós já vamos dar início ao estudo dos preparos cavitários. E aí, essa nossa primeira aula, nós vamos ver os princípios gerais dos preparos cavitários. Então, quando a gente vai executar um preparo cavitário, que a gente precisa entender que o preparo cavitário nada mais é do que eu tratar a doença cárie, ou seja, eu realizar um tratamento biomecânico, ou seja, um tratamento daquela estrutura patológica, né, onde eu vou adequar os tecidos sadios remanescentes, ou seja, aqueles tecidos sadios que sobraram, para posterior recebimento de um material restaurador. Esse material Não dá para escutar nada. Não dá para entender nada, eu acho. Está travando para todos? Sim, professor, aqui está travando muito. Aqui também. Deixa eu ver. Vamos ver se melhora alguma coisa. Estão escutando melhor? Por enquanto, sim. Vamos lá. Então, voltando, o preparo cavitário, ele nada mais é do que um tratamento biomecânico que eu vou dar à minha cárie, onde eu vou adequar os tecidos remanescentes para posterior recebimento do material restaurado. Tranquilo? Como está o áudio, pessoal, aí? Tudo tranquilo? Até agora está tudo normal. Pronto. Se por um acaso travar, vocês me avisam, tá bom? Então, pessoal, quando eu conformo essa minha cavidade, eu objetivo, ao final da confecção desse preparo, ter conformação geométrica para que aquelas paredes, para que aqueles ângulos que nós vimos na aula passada,
passada, eles sejam capazes de reter a restauração, de manter essa restauração em posição sem que ocorra infiltração marginal e, consequentemente, instalação de cárie secundária, e ainda que tenha resistência, ou seja, que essa restauração não, ok? Então, esses princípios, eles foram, não é novo, eles foram idealizados por Black lá em 1900, por volta de 1906 a 1909. Naquela época, a gente tinha doença cárie como uma doença de evolução rápida. Hoje, nas condições de tratamento, nós sabemos que a cárie ela não é mais uma doença de evolução rápida, e sim uma doença de evolução lenta, ok? E naquela época, o amálgama dental, o amálgama de prata, ele era o único material restaurador. Então, o Black sentiu a necessidade de conformar as paredes da cavidade para que essa restauração ela se mantenha em posição, fique retida, que se mantenha íntegra e que eu tenha longevidade clínica. Só que naquela época, devido a isso aqui, ó, devido a cárie ela ser considerada de evolução rápida, o conservadorismo não existia. Então, a gente vai ver que muitos dos princípios de Black, eles eram princípios que desgastavam a estrutura dental em excesso. Então, com toda a evolução que nós passamos, com os estudos científicos que nós desenvolvemos, com as pesquisas, hoje nós nos adequamos para a aplicabilidade clínica desses princípios dentro da clínica odontológica. Então, desculpa, pessoal. Até 1970, que foi o divisor de água, nós tínhamos Black trabalhando com todos esses princípios baseado numa coisa que a gente chamava de extensão para prevenção. O que era isso? Era aquela situação do paciente chegar num consultório lá em 1965, 1967, com uma cárie bem pequenininha, uma cárie que daria para fazer aquele preparozinho olho de cobra, na face oclusal de um premolar, e aí o que era que Black preconizava? Não, vamos estender esse preparo para prevenir o aparecimento futuro de cárie. Então, ou seja, eles trabalhavam com dimensões de cavidades desnecessariamente grandes, porque era como se fosse uma receita de bolo. Você engloba toda a área oclusal, independente que seja uma cárie pontual ou não. Você engloba toda a face proximal, independente de que a cárie fosse pontual ou não. Só que em 1970, quando Black percebeu que a cárie, não Black, os outros estudiosos, né, perceberam que a cárie ela não era uma doença de evolução rápida, e sim de evolução lenta, e que a gente poderia trabalhar com aspectos preventivos. Aliado a isso, surgiu uma filosofia contrária ao que era proposta por Black, que é a filosofia da prevenção da extensão. Ou seja, vamos fazer remoção de cárie estritamente só o necessário, né? Vamos trabalhar com a parte preventiva,
Vamos muitas vezes tratar a doença cárie sem precisar fazer cavitação, né? Ou até muitas vezes manter cavidades abertas sem precisar da parte restauradora. Então, ou seja, pessoal, a gente tem uma mudança total de paradigmas. A gente trabalha hoje dentro dessa filosofia, prevenindo a extensão de um preparo cavitário. Ok? Então, com isso, aqueles princípios de Black, que muitas vezes nós vamos seguir no laboratório para a gente conseguir treinar, para que a gente executar um preparo padronizado, ganhar destreza manual, eles têm as seguintes finalidades. Primeiro, servir em um molde geral, ou seja, é aquela receitinha de bolo que a gente tinha, né? Atender ao requisito do material restaurador, principalmente quando se trata de amálgama, porque o amálgama ele não é um material que tem adesão. Então, já adianto para vocês que o amálgama ele fica retido somente pela conformação das paredes desse preparo, né? E com isso a gente tinha uma racionalização da confecção desses preparos cavitários. Então, o meu objetivo, quando eu vou confeccionar o preparo, é transformar cavidades, muitas vezes, que já estão formadas no dente, e aí eu a denomino de cavidade patológica, porque a própria doença foi quem foi responsável pela formação de cavitação, e através de instrumentos cortantes manuais e instrumentos rotatórios, nós padronizamos e confeccionamos um preparo com conformação geométrica adequado para receber o amálgama ou a resina, que eu chamo isso de cavidade terapêutica. Quando eu confecciono um preparo cavitário, eu transformo uma cavidade patológica numa cavidade terapêutica. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, pessoal, vocês estão me escutando, pessoal? Sim, professor, dá para escutar. Tá, eu acho que o pessoal não tem a dúvida. Tá, João. Então, quando vocês não falam, eu fico pensando que o áudio cortou. Então, vamos lá. Nós vamos ver os 7 princípios de Black que foram impostos lá por volta de 1906 a 1908, ok? Então, Black, ele dava essa receita de bolo para a gente confeccionar o preparo. Hoje nós vamos ver um geralzão desses princípios e a partir da próxima aula nós vamos pegar esses princípios para a atualidade. Ok, pessoal? Então, os princípios eram forma de contorno do preparo, a remoção da dentina cariada, a forma de resistência, forma de retenção, forma de conveniência, o acabamento das paredes e a limpeza da cavidade. Ok? Então, a forma de contorno, Black dizia que era toda a área de superfície que deveria ser incluída no preparo. Então, o que era que Black dizia? O que eu já falei. Se eu tenho uma cárie pontual aqui, toda a forma de contorno deve ser as áreas de cicatrículas e fissuras da face oclusal para me fazer um preparo classe 1. Por quê? Porque ele fazia a extensão para a prevenção. Ok? Nos dias atuais, o que é que nós fazemos? Preparo cavitário. É a área de superfície do dente que apresenta cárie ou material restaurador com infiltração.
Então, hoje, se eu tiver uma cárie num ponto desse dente e outra área no outro ponto desse dente, que seja aceitável para esse esmalte, nós vamos ver essa distância, nós vamos fazer duas cavidades, ou seja, 2 preparos cavitários para que eu preserve estrutura dentária. Então, para isso, para a gente definir essas formas de contorno, eu tenho que avaliar, né, que o progresso da cárie ela é diferente das áreas de cicatrículas e fissuras para a área lisa do dente. Ok? Então, sempre que a gente puder preservar a crista marginal, pessoal, a gente vai ter toda a atenção para não desgastar crista marginal mesial e distal. Por quê? Porque são estruturas de reforço. Outro fato importante que a gente tem que observar é a propagação da cárie na superfície oclusal, nessas áreas de cicatrículas e fissuras. A cárie, ela tem um formato de propagação no esmalte diferente da dentina. Então, se vocês observarem, a cárie, ela não cresce em direção às paredes de fundo. Ela vai crescendo como se fosse em torno da parede lateral da minha fissura. Então, no esmalte, ela fica com esse aspecto, ó, de triângulo. Vou fazer o que nós estamos vendo aqui, ó. Tá vendo aqui um triângulo? Só no esmalte. Então, ela fica assim, ó. Aqui eu tenho... Vocês estão vendo aí, né? Eu riscando. Desculpa. Aqui eu tenho a minha fissura e a cárie ela vai se propagando dessa forma. Só que quando chega na jade, na junção amelo-dentinária, que é essa daqui, a cárie ela vai ter outro formato de progressão. Ela acompanha o trajeto dos túbulos dentinários nessa área. Então, numa área de cicatrículas e fissuras, a propagação da cárie, ela se dá semelhante a 2 triângulos de bases justapostas em torno da junção amelo-dentinária. Ô, professor, Oi. a cárie, ela corrói mais rápido a dentina ou o esmalte? Certo, vamos lá. Já vou começar consertando o termo. A cárie ela não corrói. A cárie ela vai causar uma desmineralização no dente. E aí ela desmineraliza muito mais rápido a dentina do que o esmalte. Por quê? Porque a dentina tem menos mineral do que o esmalte. Tranquilo? Então, a progressão de uma lesão de cárie em dentina é bem mais rápida do que em esmalte. Até porque nós vamos ver quando tiver a aula de cárie mesmo, que o pH da dentina, o pH crítico da dentina, ele é mais elevado do que o pH crítico do esmalte. Então, consequentemente, ela desmineraliza primeiro do que o esmalte. Tranquilo? pH bem mais baixo ou bem mais alto? Bem mais alto, o pH crítico. Tá. Professor, eu não... pH crítico da dentina. pH crítico da dentina 6,5. Então, quando a saliva baixa num valor menor do que o dentina já tem lá. Professor, o áudio está cortando novamente. Professor, o áudio está cortando novamente. Tá cortando bastante aqui.
Tá, Vou vamos lá. repetir. Após o pH da saliva. Então, pH da dentina é 6,5, ok? O pH crítico. Quando a saliva cai a valores abaixo de 6,5, a minha dentina já começa a perder mineral. pH crítico do esmalte, 5,5. Então, ele só vai começar a perder mineral quando a saliva estiver com um pH abaixo do valor 5,5. Tranquilo? Tranquilo, eu entendi. Ô, Ricardo, eu não entendi a sua explicação dessa direção que a Kari toma, do esmalte chegando à dentina e esse triângulo que ela forma, eu não consegui assimilar. Poderia repetir? Vou repetir. O trajeto que a Kari ela toma no esmalte é um trajeto diferente da dentina. Entendem que aqui, nessa segunda imagem que eu estou riscando, eu tenho a minha fissura, a minha tripla fissura. Então, no esmalte, a Kari ela começa a se propagar às expensas das paredes laterais dessa fissura. Ela começa a se desenvolver nessa parede lateral e vai se alargando. Só que quando chega na junção amelodentinária, ela acompanha o trajeto dos túbulos dentinários. Então, ó, ela fica com o formato de dois triângulos, um triângulo voltado para dentina, para o esmalte, um triângulo voltado para a dentina, de bases justapostas. Por que justapostas? Porque está base com base. Base de um triângulo colada com a base do outro triângulo. Ok? Ah, entendi. Tudo bem. E aí nós vamos ver que quando eu tiver, né, aquilo que eu falei, duas cavidades cariosas, duas cavidades patológicas, duas lesões de cáries, numa mesma face oclusal, que eu tenha uma faixa de esmalte entre elas maior do que 1 milímetro, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu não vou fazer um preparo só. Eu vou fazer um preparo aqui, vou fazer um preparo aqui. Nessa segunda situação, eu tenho uma cárie aqui, tenho uma cárie aqui, tenho uma cárie aqui. Entre essas duas faixas, esse esmalte, ele está maior do que 2 milímetros. Então, o que é que eu faço? Faço um preparo aqui, né? Esse isolado. Esses dois está menor do que 2 milímetros. Está só aquela capazinha, aquela casca de ovo. Então, aí eu posso desgastar, porque esse esmalte vai ser enfraquecido. E não é interessante deixar. Ok? Então, na área de superfície oclusal, de cicatrículas e fissuras, lesões pontuais de cárie com distância uma da outra menor do que 1 milímetro, a gente engloba num preparo só. Maior do que 1 milímetro, faz dois preparos separados. Ok? Então, é isso que a gente está vendo. Ó. Vi que tem menos de 1 milímetro. Vi que tem menos de 1 milímetro. Reforço, né? Como? Todas as estruturas de reforço preserva. Sim, sim. Sempre, jamais. Não tendo cárie, a gente só vai fazer a remoção onde tiver cárie. Ok. Professor, no caso, o senhor está dando isso aí como se fosse atualmente, né? Já que o senhor falou que Black ele não preservava. Isso, não. Isso já é um aplicabilidade, ok? Já é o que nós vamos fazer em clínica. Só que nós vamos observar que nas áreas lisas dos dentes, ok, pessoal? O que são as áreas lisas? Face mesial, distal, vestibular, palatino, lingual. Aquele formato de propagação da área de cicatrículas e fissuras
não se aplica aqui. Nós vamos observar que aqui, ó, o meu formato de cárie em torno da junção amelodentinária vai ser diferente. Eu não vou ter dois triângulos de bases justapostas. A cárie ela vai começar na superfície lisa, ela já vai começar no sentido de se afunilar, entende? Ela já vai começar no sentido de Travou. a visão de cárie. Travou tudo. Travou tudo de novo. Deu para... Você pode repetir a parte de a cárie vai começar a se afunilar. Pronto. A cárie vai começar a se afunilar em direção à junção amelodentinária. Então, a base do triângulo vai estar voltado para a superfície externa. Aqui é a minha jade. Quando eu chego na junção amelodentinária, devido ao formato também do trajeto desses túbulos, ó, que é assim, a cárie ela vai ganhar outra proporção, que é se propagar em direção aos túbulos para depois se afunilar. Então, numa área de superfície lisa, nós vamos ter uma propagação muito maior em extensão, ou seja, em relação a formar parede vestibular e parede lingual distante uma da outra, do que é em relação à parede axial. Então, com isso, em áreas lisas, a propagação da lesão de cárie, ela se dá no formato de dois triângulos, sendo que agora é ápice de um triângulo e base de outro triângulo. Então, a gente diz que o formato de propagação de cárie nas áreas lisas é dois triângulos, ápice contra base, ou seja, a ápice de um Travou. Está travando. Professor, está travando. Você pode repetir a partir de vai começar a se propagar. Se encontrando com a base de outro triângulo. Deu para entender? Só. Qual foi Não. até Não deu para entender certo. com perfeição, porque tá. O formato. Pode falar. Vamos lá. Pode prosseguir, é porque está com delay. Estão escutando direitinho? Sim, estamos escutando. Pronto, vou repetir. O formato de propagação de cárie na superfície lisa, ela se dá diferente da superfície de cicatrícula e fissura. Nessa área lisa, a cárie ela se estende muito mais em extensão, ou seja, em relação à distância da parede vestibular e a parede lingual, do que em profundidade, ou seja, em relação à parede axial. Então, nós vamos dizer que a cárie ela tem um formato de propagação de dois triângulos de base de um triângulo contra o ápice de outro triângulo. Ou seja, é isso que eu disse. Ela vai se propagar no formato de um triângulo, né, e de outro triângulo. Sendo que agora não são de bases justapostas, porque eu tenho base de um triângulo encontrando o ápice, o vértice do outro triângulo. Então, eu digo, nas áreas
lisas, a propagação da lesão de cárie se dá no formato de dois triângulos de ápice contra base, ou seja, a ápice de um triângulo encontra a base do triângulo quando essa cárie se inicia na dentina. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Com alguma dificuldade deu para entender sim, porque o senhor repetiu. Mas assim, esse segundo triângulo, ele vai ter qual formato? Vai ser um outro triângulo? Ou vai ser... Isso. Outro triângulo. Igual como a gente está vendo aqui, ó, na imagem. Você então vê vai que ter um terceiro quando triângulo. Não, dois triângulos. É um triângulo para o esmalte e um triângulo para a dentina. E aí esse triângulo da dentina, se a cárie não for tratada, ele vai até que o ápice desse triângulo da dentina atinja a polpa. Tá ok. Tranquilo? E aí um aspecto importante que a gente precisa é correlacionar também, quando a gente está já falando de classe 2, né, no caso, de áreas lisas, de preparos que envolvem as faces proximais de dentes posteriores, a relação daquela parede gengival com a gengiva, né? Então, é muito importante a gente ver, a gente correlacionar esses tecidos, porque da extensão da lesão de cárie, essa lesão de cárie ela pode ficar com a minha parede gengival, ou seja, dentro do suco gengival, ao nível gengival ou supragengival, que é aquela parede que está acima da minha gengiva marginal livre, ok? Então, o segundo princípio de Black é a remoção do tecido cariado, que hoje nós também já temos filosofias diferentes de trabalho. E isso nós não vamos entrar em detalhe agora, nesse princípio não vamos entrar a fundo, porque a gente vai ter aula só de cariologia mais à frente. Mas Black, e isso foi seguido até alguns anos atrás, preconizava que a cárie, enquanto eu visse tecido carioso, eu tinha que remover tudo por completo. Hoje nós não trabalhamos com essa filosofia. Hoje a gente trabalha com uma filosofia que é uma filosofia de remoção seletiva do tecido cariado frente a cavidades profundas e muito profundas. Por quê? Porque o objetivo é preservar o aspecto biológico. E estudos já mostraram, pesquisas já mostraram, que frente a cavidades profundas e muito profundas que estão no risco de exposição por se eu continuar removendo aquela cárie, se eu limpar as paredes circundantes e deixar a cárie no fundo da cavidade e fizer a restauração, aquela cárie ela sofre inativação devido à interrupção do circuito metabólico. Então, hoje nós já vimos que existe filosofia diferente. Black preconizava uma remoção total do tecido cariado. Hoje a gente preconiza, a depender da profundidade, a remoção parcial. Uma culpa em que isso aqui a gente vai ainda esmiuçar bem detalhadamente mais à frente. Tranquilo? Forma de resistência. É toda a conformação que eu vou dar ao preparo cavitário, a fim de torná-lo o quê? Capaz de resistir esforços mastigatórios. Vocês tiveram aula de princípios gerais dos materiais, acredito que o professor deve ter falado bem a respeito, né, das forças de tensões e as forças de deformações que o nosso órgão dental ele absorve, né? Então, a gente, durante todo o processo de mastigação,
o nosso dente ele está sujeito a receber forças que são forças muitas vezes altamente potentes e que isso corre o risco de levar ao quê? A fratura do material restaurador. E aí, muitas vezes, essa fratura do material restaurador ou até mesmo do próprio remanescente dental, ou seja, do preparo em si, ela ocorre devido à conformação que não foi dada adequada. Mas, professor, quais seriam essas conformações? Vamos lá. Primeiro, para restaurações de amálgama, eu tenho que deixar paredes circundantes paralelas entre si ou paredes circundantes convergentes para oclusal. Ou uma para que essa minha restauração, para que esse meu procedimento ele Está travando, professor. existência. Para que esse procedimento... Quando é que eu vou usar uma ou outra? Vamos lá. Que esse procedimento... Para que esse... Vou repetir. Para que esse meu procedimento ele tenha resistência, eu vou ter que deixar paredes circundantes do meu preparo paralelas entre si ou convergentes para oclusal. Por que eu tenho que deixar paredes paralelas entre si? Em que casos eu deixo? Quando eu tenho o meu preparo muito mais do que largo. Quando eu tenho muito mais altura do que largura. Então, esse é um preparo autorretentivo. Eu posso deixar as paredes paralelas. Quando eu tiver um preparo muito mais largo do que alto, então, ó, eu tenho uma largura maior do que altura. Eu tenho que deixar essas amálgama, ele fica com força da parede. Por isso, pessoal, que muitas vezes fazem restauração num dia e no outro dia cai, ou seja, não tem resistência, porque errou nessa conformação das paredes. Vou usar uma analogia para vocês entenderem. Eu vou pegar duas latas, ok? Eu vou pegar uma lata de doce, daqueles doces que vendem lata, aqueles doces comuns, onde ele é mais largo do que a... Professor, a aula está muito boa, o problema é que está travando muito e não dá para entender nada. Certo, então vocês vão dizer quando estiver travando, que aí eu vou parando e vou repetindo. Vocês escutaram até que parte? Professor, as partes que são inaceitáveis do travamento, eu falo para você. Que não dão para entender absolutamente nada, aí eu falo. Pronto. Aí vocês entenderam até o quê? Essa relação de ser largo, aí tem que fazer uma retenção melhor do que se for muito profundo, não é isso? Isso, vou repetir. Quando a gente tem um preparo que ele é mais profundo, ok? Do que largo, ou seja, um preparo, uma cavidade que tem mais altura do que largura, tranquilo? Nós vamos estar diante de um preparo que eu vou deixar paredes completamente paralelas entre si. Tranquilo?
Se esse meu preparo for um preparo onde ele tiver uma base, a parede pulpar for mais larga do que a dimensão da parede circundante, ou seja, a largura do que a altura, eu vou ter que convergir essa parede, que é para quando eu colocar o material aqui dentro que ele tomar presa, esse material ele não conseguir sair. Deu para entender? Deu sim, eu consegui entender. Vou fazer uma analogia para vocês. Eu vou pegar duas latas, ok? Uma lata de doce, daqueles doces Nessi, doce em barra. Vou encher de gesso, esperar endurecer. Vou pegar aquelas batatas, né? Aquelas Pringles, sei lá, aquelas batatas bem chique, aquelas batatas que vem um latão. Vou pegar aquela lata, vou encher de gesso. As duas cavidades, elas têm paredes circundantes paralelas, não é isso? Qual é a lata que eu vou conseguir remover o gesso com mais facilidade? A lata de lata ou a lata de doce? Doce de goiaba. Exatamente. Por quê? Porque ela é mais larga do que alta. Então, porque que nesses tipos de Pronto. Agora. eu vou ter que deixar a parede convergente para que não saia com facilidade. O senhor pode iniciar a repetição após o então. Vou voltar. Estão escutando agora? Sim. Então. Então, vocês estão entendendo o porquê que a gente tem que convergir as paredes quando ela for uma cavidade rasa, quando elas forem cavidades que não tenham muita profundidade, quando a altura dela for menor do que a largura, o exemplo dessa lata de doce. Porque senão o amálgama vai sair com facilidade. Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Professor, tá me ouvindo? Professor Ricardo? Professor? Estou ouvindo, pode falar. O senhor está acompanhando aqui o chat, o pessoal está reclamando muito que está travando. Tem coisa que a gente consegue entender, mas está picotando muito em vários momentos da aula. Está ficando complicado de compreender a aula. A dinâmica não fica muito boa, entende? Certo, mas aí a gente vai ter que ir tentando. Infelizmente, isso é são as dificuldades do ensino remoto. Aqui o meu sinal está ok. Professor, o professor Leonilson pediu para parar a aula. Vamos fazer o seguinte, eu vou reiniciar aqui. Estão me escutando? Pronto, era o que eu ia até falar. Vamos fechar essa, salva essa parte e tenta de novo, da partir de onde parou, para ver se melhora. Pronto, eu vou fechar aqui e vou tentar reiniciar, tá bom? Eu vou abrir outra sala para ver se melhora. Tá ok.